Talvez você ainda não tenha percebido como esse jogo realmente funciona. Mas hoje, tudo vai ficar claro. Você vai entender o que se esconde por trás da mente feminina, como identificar as armadilhas emocionais e, acima de tudo, como se proteger antes que seja tarde demais. Poucos falam sobre isso, ninguém te ensinou. Mas depois desse vídeo você nunca mais vai encarar essas situações da mesma forma. 1. Por que elas se tornam alvos tão fáceis? Mulheres casadas, por incrível que pareça, acabam sendo alvos fáceis. E muitas vezes nem percebem. A rotina desgastante, o distanciamento emocional e a sensação de serem ignoradas por quem um dia as amou criam um vácuo perigoso. Quando esse vazio aparece, basta alguém com o discurso certo no momento exato para acender a faísca. E essa faísca pode se tornar um incêndio. Quando uma mulher deixa de se sentir desejada dentro do próprio lar, o desejo por algo novo não vem do corpo, vem da mente. É a necessidade de se sentir viva, valorizada, notada. E esse desejo emocional, quando encontra oportunidade, vira uma bomba relógio pronta para explodir. Homens que enxergam esse ponto frágil sabem como agir. Um olhar atento, uma palavra, bem colocada, um gesto de gentileza. Tudo isso pode quebrar a barreira emocional de alguém que só queria ser ouvida novamente. O corpo só responde àquilo que a mente já aceitou. E aí o jogo deixa de ser físico. Passa a ser psicológico. 2. Por que algumas mulheres casadas traem? A traição raramente nasce de um impulso. Ela é, na maioria das vezes, fruto de mágoas acumuladas. Anos de silêncio, de falta de carinho, de conversas que não aconteceram. A mulher começa a se perguntar se ainda é desejável, se ainda tem valor. O adultério surge muitas vezes não como um plano, mas como uma consequência. O problema é que esse algo mais começa pequeno. Uma troca de mensagens, um desabafo, uma atenção que ela não recebe mais em casa. Quando percebe, ela já atravessou a linha e não tem mais como voltar atrás. O elogio que parecia inofensivo, a conversa inocente, tudo isso vai formando uma ligação emocional difícil de romper. A autoestima feminina tem um peso enorme nessa equação. Quando ela é ignorada por muito tempo, qualquer validação externa se torna tentadora. O perigo mora exatamente aí. Muitas nem estavam procurando algo fora do casamento. Apenas queriam sentir que ainda são importantes para alguém. 3. O que mostram as estatísticas? O que muitos acham raro é mais comum do que se imagina. Cerca de 40% dos homens casados já se envolveram ao menos uma vez com uma mulher comprometida. E o mais alarmante, grande parte nem sabia que estavam sendo levados para um triângulo amoroso. Eles justificam dizendo que é só uma diversão, uma aventura sem compromisso. Mas esquecem que há sentimentos, famílias e vidas em jogo. E o mais revelador, 70% das mulheres que traem dizem buscar conexão emocional, não apenas prazer físico. Ou seja, quem pensa que se trata apenas de sexo, não entendeu o jogo. 4. Casos famosos e a ilusão da impunidade. Mesmo entre os ricos e famosos, o padrão se repete. Cantores, atletas, atores, muitos já destruíram suas carreiras por se envolverem com mulheres comprometidas. A fama não blinda ninguém das consequências. E a verdade é que o homem, ao entrar nesse tipo de envolvimento, subestima o risco. Ele acredita que controla a situação, mas na prática, está pisando em um campo minado. 5. Como identificar? Se uma mulher é casada, parece simples, mas não é. Nem toda mulher casada usa aliança. Algumas escondem o status com maestria. Evitam falar do marido, não postam fotos nas redes sociais e mantêm uma vida digital cuidadosamente neutra. A dica está no comportamento, nunca nas palavras. Ela responde mensagens em horários estranhos, evita ligações, desaparece sem explicação. Se o homem não estiver atento, pode levar semanas até perceber que está preso em uma ilusão. E quando a verdade vem, é tarde demais. O envolvimento emocional já aconteceu. E aí, sair do jogo é como tentar acordar de um sonho ruim.
com o coração em pedaços e a autoestima arrasada. 6. O preço que se paga. Não se trata apenas de riscos emocionais. Há riscos físicos e até legais. Muitos maridos, ao descobrirem a traição, agem com violência. E o que parecia uma brincadeira inofensiva pode se tornar um pesadelo real. A paz, a reputação e até a integridade física ficam em jogo. A mente feminina, quando mergulhada em carências, torna-se vulnerável a aventuras que desafiam a razão. Quando a emoção fala mais alto, a traição deixa de ser um ato calculado e vira um reflexo do que faltava. E muitas vezes, esse reflexo revela mais do que qualquer palavra. 7. A ilusão da liberdade emocional. Para algumas mulheres, o casamento se torna uma prisão emocional. Regras, cobranças, ausência de afeto. Tudo isso constrói uma realidade frustrante. A traição aparece, não como maldade, mas como uma fuga. Uma tentativa de reencontrar o prazer da juventude, da espontaneidade e da liberdade. Mas o que parece libertador pode virar um fardo. O homem que se envolve precisa entender que, se ela atrai alguém com quem construiu uma vida, o que a impediria de fazer o mesmo com ele? Quem trai uma vez pode trair de novo. Não se trata apenas de circunstância, trata-se de caráter. 8. O padrão invisível. Mulheres casadas que buscam aventuras seguem um padrão silencioso. São atenciosas demais, disponíveis demais, criam laços rápidos demais. Esse comportamento, muitas vezes, não é algo exclusivo. É apenas mais um capítulo de um roteiro repetido várias vezes. O homem acredita ser especial, diferente, único. Mas a verdade é que pode estar sendo apenas mais um. A mente humana busca validação. E quando essa necessidade se sobrepõe à razão, qualquer atenção pode parecer amor. Mas nem tudo que parece intenso é real. Conclusão. O jogo nunca foi sobre desejo. A maioria dos homens acredita que o jogo é sobre desejo físico, mas a verdade é que ele é sobre algo muito mais profundo. Poder, validação, emoções mal resolvidas. Muitos acham que estão no controle, quando na realidade são apenas peças manipuladas dentro de uma armadilha emocional. Se envolver com uma mulher casada é um jogo perigoso. Pode parecer emocionante no início, mas o preço a se pagar pode ser sua paz, sua dignidade, sua vida. E no fim, você descobre que nunca foi o protagonista da história. Foi só mais um instrumento para que ela fugisse da própria realidade. A verdade sempre esteve aí. Faltava apenas alguém para te mostrar.